o que existe entre a vida e a morte. Uma dúvida que assola a humanidade desde o início dos tempos. Humanidade que encontrará no fim do seu caminho o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo em um só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. E a morte, essa certeza que alcança a todos, ainda é uma ilustre desconhecida da maioria de nós. Alguns, no entanto, tiveram a chance, como João Grilo, de conhecê-la e voltar para nos contar suas histórias. Estes sobreviventes vivenciaram experiências únicas e contam hoje como foi estar do outro lado. Na camisa, a data marca o renascimento de Alexandre. Este foi o dia em que, aqui nesta academia, ele sentiu seu coração parar. É a famosa patada do elefante. O infarto, quando você sente ele forte, você sente essa patada no meio do seu peito. Ou seja, é uma pressão muito forte. Então é um aperto que você, de imediato, você sabe que alguma coisa muito grave está acontecendo. Chego no trauminha, né, nesse deslocamento, e vou direto para a área vermelha, pelo fato de eu já estar infartando, ainda consciente, mas já na condição, digamos assim, já apagando a luz. E na área vermelha, a equipe médica, ela tenta me estabilizar, né, de alguma forma. E aí, assim, eu não tenho muito êxito, porque eu já estava em fase de parada cardíaca. Então, assim, eu passei, eu creio que uns 7 minutos ainda lutando. Nesses 7 minutos, aproximadamente, que eu estava lá, a equipe médica tentando me estabilizar, para que meu coração ficasse nos batimentos normais. A todo momento, eu conversando com o médico, rezando, né? Pai Nosso, Santo Anjo e o Salmo 23, que, assim, são comigo desde pequeno. E aí, já no final, eu já estava meio que sem força. Foi quando eu falei para o médico: doutor, eu estou meio que apagando. Tipo assim, é como se fosse um sono que tivesse vindo, uma vontade de dormir. Depois disso, eu apago e minha vida ali encerra dali para trás e eu começo uma outra vida a partir do dia 14 de maio de 2024. A maior parte das experiências de quase morte se assemelham. A pessoa sente uma profunda paz e o seu corpo levitando. Vê a sala de cirurgia, o local onde está, como que de cima, como se estivesse voando. De repente, uma luz branca, forte, como que lhe chama. No fundo dessa luz é possível ver pessoas. De alguma forma, você sabe que as conhece. Mas algo acontece. No momento em que você está caminhando para a luz, a direção muda e você volta. De alguma forma, a vida venceu. A morte foi contrariada. Mas como podemos definir exatamente o que é a morte? Do ponto de vista fisiológico, o ponto final da linha é uma coisa chamada a morte da estrutura que promove a energia dentro da célula, que é a mitocôndria. Quando começa a acontecer a morte da mitocôndria, a morte começa a se estabelecer. Por mais de 5 minutos, Alexandre esteve morto sobre uma cama de hospital. Os médicos lutavam para tentar reanimá-lo. Seu coração não respondia. Seu corpo estava desligado. E foi aí que sua jornada realmente começou. Eu vi, na realidade, nesse momento da frase, um clarão imenso. Um clarão imenso. É como se você estivesse literalmente dormindo, num quarto escuro, tranquilo, e aquele refletor assim, mais potente, aquele LED em cima de você. Então, e aí essa voz, ela veio paralela com isso. E falou: não é a tua hora. E aí eu volto, e aí é aquela toda confusão lá na mesa. Mas assim, esse clarão e essa voz, elas são quase que simultâneas nesse momento que eu desperto, que eu retorno para a vida, né? Experiências como esta são mais comuns do que se imagina. Estima-se que entre 12% e 18% dos sobreviventes de ataques cardíacos vivenciem algo assim.
O Dr. Laércio já testemunhou situações como esta. Eu lembro que ainda no antigo pronto-socorro municipal, que os médicos da UTI, eles iam até a emergência para atender os pacientes mais graves, chegou um senhor de média idade, aí em torno de 35, 40 anos de idade, sofreu um infarto. Estava numa atividade esportiva e sofreu um infarto. Chegou no hospital, iniciamos os procedimentos todos de assistência e aquele senhor sofreu uma parada cardíaca. E eu conduzi, com toda a equipe, mas como médico da UTI, conduzi a assistência de reanimação. E na época eu tinha o hábito de colocar o relógio preso ao cinto para deixar as mãos livres, para usar luva teria que fazer assim, e fizemos o processo e esse paciente voltou, foi para a UTI e algum tempo depois, já próxima à alta, ele olhou para mim e disse, foi o senhor que fez uma massagem cardíaca em mim, ele usou inclusive esse termo, o senhor fez uma massagem cardíaca em mim, eu digo, fui, mas o senhor estava em coma, como é que o senhor sabe? Ele disse, porque eu percebi pelo senhor usa o relógio aqui. Interessante, então na posição que ele estava deitado, teve a visão. Para algumas pessoas, a ciência pode ser limitada para explicar a experiência de quase morte. Então fomos buscar no Espiritismo algumas respostas. Somos, neste momento aqui, enquanto encarnado, né, enquanto vivo na matéria, nós somos três. Nós somos espírito, o corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, e o corpo físico. No momento em que eu vivo uma experiência de quase morte, o meu corpo físico ele entra num processo de limitação. Então, aparentemente, eu posso ser declarado como morto, do ponto de vista físico. Mas o espírito e o corpo espiritual, eles continuam vivos e sobrevivem à morte do corpo físico. Então, a gente vai ver a experiência de quase morte como um momento em que o corpo espiritual ele se desprende do corpo físico, continua vinculado a ele ainda por fios prateados, que é a definição que a gente tem dos espíritos que nos orientam nesse sentido, e ele vivencia durante um período uma realidade no mundo espiritual, da qual ele retorna para o corpo físico dali a um tempo, que pode ser maior ou menor, conservando essa memória. O Jorge tem duas vidas, uma no mundo real e outra que ele viveu enquanto estava em coma após o Covid. Deitado no hospital, sua consciência viajou e ele descobriu uma nova existência na inconsciência. Foi exatamente 30 dias. 30 dias entubado. E quando, no caso, eu acordei, eu fiquei 30 dias sem falar com ninguém, só vegetando, como diz outro, né? Aí na hora que só deu aquele negócio, aquele dia assim, quando eu só deu tempo de falar assim, teu pai está sendo entubado, né? Aí pronto, quando eu apaguei o olho, já acordei no outro canto. Aí eu era morador do Rio Grande do Norte, eu tinha tudo bom e do melhor, eu tinha casa de show, tinha padaria, tinha lanchonete, tinha helicóptero, tinha um monte de coisa, era rico. Quando eu cheguei lá, e aquele povo soltando fogo, aquela festa, aí quando eu olhei, a Santa vinha na frente. Ela disse que vinha na frente, quando eu olhei era uma menina. Uma menina assim... Era uma menina assim, morena, dos olhos verdes, olhos, cabelos castanhos enrolados, um vestido preto, cheio de uns brilhantezinhos. Eu dizia, minha santa, eu vou morrer. Ela falava, vai não. Assim, em formato de cruz, ela falava, vai não, tudo isso vai passar. Aí, foi a história que aconteceu comigo. Eu tô aqui para contar para vocês. Aí foi que eu vim perceber que estava no hospital. Aí eu vou começar não acordei bem assim, que eu ainda passei mais uns 2 meses lá dormindo, até que um dia eu acordei e olhei assim pro lado, aí tinha um senhor do meu lado, deitado numa cama lá, eu falei, o senhor tá com Covid? Ele falou, não, eu vim fazer um trabalho aqui. Aí eu disse, trabalho? Aí eu disse, tá bom, virei pro outro lado, quando eu acordei foi eu. Aí quando chegou a moça lá na sala, eu falei,
cadê a moça que estava aqui? Aí a menina falou, não tinha moça aqui não. Eu disse, tinha um senhor deitado numa cama aí, é que o povo acha que a gente está delirando, sabe? Aí eu disse, tinha um deitado aí, tem não. Seu Jorge, essa sala do lado é uma sala de tuberculose. O senhor está nessa sala sozinho. O que Jorge viveu parece um sonho, um delírio. E para esse pastor evangélico, que é também psicólogo, é exatamente isso. É um tema fascinante. Como é que eu vejo? Número 1, eu vejo que alguém fala do que experimentou. Então, eu respeito a experiência. Preciso ouvi-la. Segundo, eu observo ao longo desses anos que cada um, na quase morte, tem uma experiência diferente da outra. São narrativas diferentes. Um quase viu Deus, outro foi abraçado por Deus. Um quase viu o céu, outro saiu brincando com os anjos. Outro não quis nada, se apavorou. Então a gente escuta, a gente respeita, depois a gente vai interpretar. Elas beiram 3 limites da psique humana, nesse quase morto. Primeiro é o delírio. Como se deu essa experiência? Eu estava dopado, estava consciente, estava traumatizado, não é? Então, por que isso aconteceu? Segundo, medo. Então, a quase morte pode ser algo que o medo aproximou. Eu não quero morrer, eu acabo vendo a morte, que o medo atrai. Isso é coisa mais digamos, mais certo que existe. Então, o medo atrai até o que não existe, imagina o que existe. E terceiro, dentro do universo espiritual de cada um. Esse quase morte, o que é que um católico vê? O que é que um espírita vê? O que é que um evangélico vê? O evangélico geralmente vê o céu, vê o paraíso. Não é? Agora, achei interessante uma experiência que eu tive, que eu vi de uma pessoa do quase morte, que ela viu o paraíso, ela descreveu que tudo lindo, ruas de ouro, rios de cristais, Deus, né, levantando para abraçá-la, mas ela não quis ficar. Outra disse que ela quis ficar, mas Deus disse, volte, sua missão não terminou. Então a quase morte é também uma projeção de nossas frustrações, nossos anelos e de nossas fantasias espirituais. Para ele, a experiência confirma valores e reproduz ideias que a pessoa teve ao longo da vida. Seria uma forma do cérebro, na verdade, tentar encontrar um caminho para fora do perigo da morte. Quando essa quase morte é aflorado, pressionado, isso então vem à tona como projeção. Tanta vontade que eu tenho de ver Deus, que a doença grave me faz ver o céu. Tanto medo eu tenho do mundo, não é, eterno, pelas fantasias e fantasmas que me povoam, a quase morte me apavora. E o que eu vejo me faz mal. Mas a gente vive nesse limite. Primeira realidade, a gente aprende que a vida tem seus limites e que a gente povoa de fantasias e sonhos esses limites. Segunda coisa, de que cada pessoa tem um mundo diferente do outro. E às vezes, na quase morte, as culpas, as frustrações, as mazelas afloram. Ou em forma de demônios que nos atormentam. Ou então, quando foi a minha generosidade, a minha vida foi tão bonita que a vida me abraça no pós-morte. Então, preciso cuidar da vida para que ela gere em mim esperanças melhores. E terceiro, que é fundamental nessa transição entre a vida e a morte, ou não transição, nesse quase, no limite, eu preciso ter uma mente saudável e espiritualizada. Então, o mundo espiritual, quando esse mundo me povoa, me habita, eu creio que vou também um dia habitar nele. Ele já me habita agora, o céu habita em mim como pastor. Eu creio no céu, eu creio em Deus, eu creio nas realidades espirituais do cristianismo todas, eu creio. Então isso me habita. Então após a morte eu quero habitar isso. E no quase morte eu posso antecipar essa minha habitação com as imagens que eu criei que dominam o meu imaginário religioso. Se ele viveu essa experiência, é porque existe algo além da matéria. Perfeito. Algo além da matéria. Então, se ele sobrevive, se ele sobreviveu naquele momento, né, e conservando a inteligência, a lucidez, os pensamentos, o raciocínio, todos atributos do espírito,
a imortalidade da alma é atribuída, né, numa situação como essa. Então você pode dizer, a alma, de fato, o espírito, ele sobrevive à morte do corpo. Ele pode se encontrar com outros parentes, por exemplo, amigos, que já o antecederam, né, que já estão desencarnados, ou do ponto de vista biológico, né, eles já morreram, né, na linguagem popular. A gente fala em desencarnação. Eles podem ter desencarnado? Podem. E já podem vir conversar com ele naquele momento? Também podem. Então, a gente vai encontrar relatos também de pessoas que vivem essa experiência e vão citar, por exemplo, eu encontrei com... E aí fala o nome, inclusive, do parente que já desencarnou há muito tempo. Tem relatos de pessoas que já desencarnaram há tanto tempo que, para se comprovar, tem que se conversar com pessoas mais antigas da família, porque muitas vezes são parentes que são desconhecidos até mesmo daquela pessoa que está vivendo aquela experiência. De real, diante dessa experiência, sobra apenas a certeza de que quem volta, não volta do mesmo jeito. Após sobreviver e passar dias no hospital, Alexandre optou por uma rotina menos carregada. Menos trabalho, mais família. Agora, cada segundo importa. E ver os meus filhos, minha neta, minhas netas na realidade, minha esposa, minha mãe. Tipo assim, eu passei um período no hospital que não podia ver ninguém. Mas assim que eu vim para casa, é como se tivesse literalmente sido concebido ali, daqueles dias que eu estava em casa, assim, muito ainda debilitado, muitas dores, né, devido ao impacto do choque. E aí eu procuro fazer, cara, algumas coisas diferentes na minha vida, desacelerar. A gente tem que ter um tempo para tudo, há tempo para tudo. A própria palavra diz, né, há tempo para viver, para morrer, para dormir, para acordar, para beber, para comer, há tempo para tudo. E às vezes você quer fazer isso tudo muito junto, muito perto, para não perder tempo para nada. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. A minha vida era assim. Na minha atividade, no meu dia a dia, era uma correria tremenda. E aí, assim, depois disso, Deus passou uma chave e disse, ó, calma, respira. Então, uma coisa no seu tempo, cada coisa no seu tempo. O que der errado é para dar errado. O que der certo é para dar certo. Compreender isso aí é um dos segredos que a gente tem que levar na vida. Não perca fé em nada. Mesmo nos piores momentos da sua vida profissional, financeira, pessoal, saúde, tenha sempre fé em Deus. Porque na hora, como diz a história, até no jargão, na hora do pega pra capar é com ele que você se agarra. Com a visão da santa, a fé do Jorge saiu fortalecida da experiência. Antigamente a gente tinha aquela fé meio fria, sabe? Hoje eu tenho mesmo fé mesmo, porque eu digo assim, eu falei para minha filha, rapaz, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu vi uma santa, eu falei com uma santa. Não é para todo mundo. Não. Aí a gente volta mais assim, acreditando mais, né? Quando a gente diz Deus existe, a gente tem que acreditar mais. Agora, em relação a... Eu nunca fui uma pessoa ruim para ninguém, não. Eu sempre, tudo que eu pude fazer para qualquer um, eu sempre fiz. Delírio, sonho, vivência real, véus que separam, fios de prata que unem, luzes, vozes, imagens, uma vida inteira vivida do outro lado. A experiência de quase morte leva quem a vive a um limiar, uma fronteira em que o tecido que separa a vida e morte é mais fino, de onde é possível ver o outro lado. Renascer é voltar. Marcar nova data de aniversário, abraçar filhos e netos, entender que a vida é mais do que a correria do dia a dia. A morte é inevitável. A vida é uma só. E ganhar um presente como esse é uma experiência transformadora, realmente transformadora. Eu deixo aqui a frase de Chico Xavier: que você viva como quem sabe que vai morrer e morra como quem soube viver direito.